Doutor Branco, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. Estão me Bom, ouvindo bem? estou te ouvindo. Os últimos acertos aqui já tudo ok.
Bom, eu queria agradecer a presença do Dr. José Branco Filho, né, no dia de hoje. Meu nome é Leandro Lazareschi, eu sou coordenador do programa de MBA em Qualidade e Segurança do Paciente das Organizações de Saúde do Centro Universitário São Camilo. E o nosso programa adotou, né, em virtude dessa pandemia, esse ciclo de web palestras, onde hoje estamos na 11ª palestra, e com os temas todos focados, né, na atual situação do país, dessa pandemia e também mundial que estamos passando, e também temas que têm uma relação direta com o nosso programa de MBA. Nosso programa, ele é um programa bem consolidado, da São Camilo, onde nós temos aí grandes professores, grandes expoentes e grandes amigos, né, dentro do nosso corpo docente. Então, hoje é com imenso prazer que eu recebo aqui o Dr. José Branco Filho, onde ele vai ministrar a sua web palestra com o tema de gestão da qualidade, vai ministrar a web palestra de segurança do paciente nas organizações de saúde em tempos de pandemia. O Dr. Branco, ele é médico infectologista, com MBA em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em qualidade e segurança do paciente pela Universidade Nova de Lisboa, e ele é fundador e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, o IBSP. Dr. Branco, é um prazer recebê-lo hoje aqui com a gente, e deixo as palavras para a abertura do senhor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de você, Leandro, e a comissão organizadora. Eu acho a escolha do tema é bastante interessante e importante, porque ela fala uma coisa que as pessoas estão falando muito que está errado, que pós-pandemia. Não, é em tempo de pandemia. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência nesse momento é que essa pandemia vai perdurar bastante tempo. Então, nós não temos nenhuma luz no fim do túnel que nós vamos ter como controlar essa pandemia nesse primeiro momento. A vacina tem avanços importantes, porque é um estudo global aí, muita gente participando, mas ela terá vários problemas, a vacina, no futuro, que eu vou comentar um pouco com vocês. Mas eu gostaria de começar falando um pouco de que a pandemia tem também seu lado bom. Então, a pandemia não é só esse medo que a gente tem. A primeira que, independente da situação, esse isolamento social, esse fechamento, em alguns países lockdown, nós tivemos uma melhora nos indicadores do clima, de poluentes e tal. Então, nós ajudamos também a melhorar o planeta, né, nesses tempos de pandemia. Então, nós não podemos achar que é só ruim. E eu gostaria de chamar a atenção porque que esse globo está com uma máscara, porque esse será um novo hábito nosso. Nós não vamos poder deixar de usar máscara por um bom tempo. E é claro que também a gente não pode ser fundamentalista, nem uma pessoa radical que a gente vai agredir as pessoas na rua porque não estão usando máscara. O comportamento humano é uma coisa que se estuda muito, e em 2018, só para a gente ter uma ideia, 1.800.000 pessoas se infectaram com o vírus do HIV. Todos nós temos aí campanha há mais de 30 anos do uso seguro de camisinha, de não compartilhar agulha, mas mesmo assim as pessoas correm risco. Então, algumas pessoas vão optar pelo não uso da máscara e a gente também tem que respeitar. Então, essas coisas são fundamentais que a gente possa olhar isso. Mas eu diria que esse momento no mundo é um momento de aceleração.
havia algumas tendências no mundo que vão se consolidar rapidamente. A gente começaria a telemedicina. A telemedicina, ela em 4 meses, antes da pandemia, se usava a telemedicina no mundo em torno de 20%. Hoje, ela já gira em torno de 50% das teleconsultas hoje de intervenções. Já se faz congressos hoje através do Zoom. Então, nós tivemos uma aceleração na tecnologia importantíssima que não se fez aí nos últimos 10 anos, está se fazendo em poucos meses. Então, essa tendência da telemedicina deve se consolidar e deve ter alto impacto para desafogar o sistema que ficou aí no período, em tempo de pandemia, que muitas pessoas não tiveram acesso ao tratamento médico para tratar suas doenças normais, suas doenças de evolução, os pacientes têm portadores de doença crônica. A segunda tendência de aceleração foi o home office. Então, importante o quanto isso cresceu, o quanto isso teve impacto nas empresas. Hoje nós estamos vendo empresas que não vão voltar a seu formato de trabalhar. Nós temos alto em muitas empresas estão desativando setores, diminuindo a sua área de trabalho, construindo trabalho. Muitas pessoas vão ficar permanentemente em home office. E o home office aumentou em 20% a produtividade das pessoas. Então, isso é de um enorme impacto para a sociedade. O que é triste dessa aceleração é a questão da desigualdade. Não, ficou muito claro nessa pandemia, em todas as experiências que a gente tem visto no Brasil e nos Estados Unidos, ela é uma doença que atinge muito as pessoas muito vulneráveis da sociedade. Então, nós devemos lembrar que essa crise da pandemia no Brasil é uma crise sanitária, não é uma crise que a gente não sabia. Nós sabemos que nós temos muitas favelas no Brasil, nós temos muitas favelas que não têm nenhum mínimo de saneamento básico. Pedir para as pessoas ficarem isoladas em um local de 40 metros quadrados, em que vive 8, 9 pessoas, é muito difícil, não tem água para lavar a mão. Então, isso mostra a extrema desigualdade desse país. E a mortalidade está se mostrando, nós temos uma mortalidade no Brasil de jovens muito grande e que não era esperado. Isso a gente vai comentar um pouquinho lá para frente, mas a mortalidade do jovem hoje é maior do que o idoso da classe alta no Brasil. Então, esses números são assustadores, o quanto nossa sociedade é desigual e, de alguma forma, nós temos que enfrentar esse problema. É claro que a gente fica pensando sobre, puxa, o que vai acontecer? Então, a gente vê aí, todos os itens são vacina. A saída é a vacina, mas a natureza da crise, ela demanda formas de trabalho em ritmo acelerado. Nós estamos trabalhando fortemente na vacina, nós estamos trabalhando fortemente, principalmente em mudança de comportamento. A sociedade terá que mudar a forma de como trabalha, a forma como convive, a forma como usa máscara, a forma como manter a distância social. Um grande impacto que vai ter nesse comportamento, as pessoas iam muito ao pronto-socorro. Então, o pronto-socorro era muito comum, as pessoas tinham uma febre, elas iam ao pronto-socorro, ninguém medicava um filho em casa, e o que mostrava que era uma necessidade, muitas vezes, que não tinha nenhum fundamento. Muitas pessoas iam ao pronto-socorro com uma dor, acabavam se submetendo a uma série de procedimentos que isso tinha impacto
podia levar dano ao paciente. Nós tivemos muito excesso de cateterismo branco, ou seja, cateterismo sem tudo normal, por pessoas que não caracterizavam com uma dor precordial, com infarto, com supra. Então, isso é uma coisa que irá mudar muito esse comportamento. Aqueles modelos de negócio em que os hospitais viviam do pronto-socorro, ele terá que se reinventar, ele terá que ter um ambulatório muito mais forte, esses pacientes ficarão muito menos nos hospitais. Uma vez estabilizado esse paciente, ele vai logo para uma unidade de transição, ou um home care, ou alguma forma que ele sairá rapidamente dos hospitais. Nós teremos muito mais leitos de UTI realmente para pacientes graves no futuro, que é isso que nós vamos, pelo menos durante essa pandemia, precisar de mais leitos de UTI e menos leito de enfermaria. Esse modelo assistencial, ele passa por repensar, e ele também terá uma crise econômica muito grande, porque os hospitais precisam criar novas receitas, principalmente os hospitais privados. E eu entendo que essa pandemia ela levará assim, um fortalecimento do Sistema Único de Saúde, porque, de alguma forma, ele atendeu, deu suporte e deu uma excelente resposta nesse momento. Uma de estratégia que não foi feita no Brasil e que teve enorme impacto, a gente não fez teste em massa. A gente fez um distanciamento social de forma muito irregular, o que atrapalhou muito o combate à doença. Houve muita informação trocada, um governador dizia uma coisa, o prefeito dizia outra, o presidente da República dizia outra coisa. Isso teve inúmero impacto para a sociedade. Eu acho que o maior impacto da Covid no Brasil é a falta de coordenação nacional. Não se teve uma coordenação nacional que pudesse planejar esse distanciamento social, se cuidasse da cadeia de suprimento suficiente para que a gente não tivesse um número de aumentos. Por exemplo, o Dormanide teve um aumento de 278%. Então, é impossível que um medicamento suba tanto. Por quê? Porque não houve coordenação no sistema. Uma coisa boa é que a gente está lavando melhor a mão, e a gente precisa, muitas vezes, a melhor estratégia que a gente usou muito pouco no país, só algumas cidades, é eu identificar o paciente que tem Covid e monitorizar os contatos deles ao redor. Isso poderia ser feito com o Programa de Saúde da Família. Os agentes de saúde teriam... Alguns municípios usaram isso e tiveram enorme impacto no controle da doença. A gente está lavando melhor as mãos, e em algumas localidades nós vamos precisar aplicar o lockdown em algum momento durante essa pandemia. Nós temos a Covid, ela evolui igual toda gripe. Ela começou em São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus e o Ceará por causa dos voos internacionais. Mas o comportamento da Covid é igual todo ano. A gente vai dizer, não tinha caso no Sul. A gripe, normalmente, quando a gente olha, ela ocorre nos meses no Sul, nos meses de julho, agosto e setembro. E todo ano é onde a gente tem a maior mortalidade. Então, nós vamos ter uma mortalidade aumentando ainda, porque chega, né? E é onde a gente tem uma população idosa em maior quantidade, que é um grupo de risco importante. Então, só para a gente ter um panorama hoje geral, nós estamos falando hoje coisas que pouco se falava, né? De distanciamento social. Nós estamos falando, todo mundo, em 4 meses nós tivemos quase aí 15 mil artigos médicos falando sobre Covid. A gente incorporou a tecnologia para fazer videoconferência, isso teve um impacto enorme na diminuição de viagem. Nós fizemos vários testes aí, tem vários testes disponíveis para identificar e diagnosticar o Covid. Nós temos a lavagem de mãos,
Nós temos aí uma vacina bem adiantada, mas que o grande desafio da vacina será quem que a gente vai priorizar essa vacina, né? Nós estamos falando, se for uma vacina com uma dose única, nós teremos que fazer quase 8 bilhões de doses. Como será essa logística? Quem vai controlar os insumos para fabricar essa vacina? Quem vão ser os candidatos eleitos para tomar essa vacina? Com certeza serão os países ricos. Então, provavelmente, nós teremos dificuldade para o acesso a essa vacina. Então, é importante a gente ter na mente que a gente vai ter que ter muito cuidado, porque nós estamos ainda em tempos de pandemia. O uso da máscara, nós vamos valorizar muito o profissional de saúde, que hoje é uma peça importantíssima nisso. E você olha cada dia mais o vírus se disseminando aí e a importância do profissional de saúde. Mas em relação à segurança do paciente, eu gostaria de chamar a atenção que na pandemia é como se nós estivéssemos numa UTI anteriormente, até dezembro de 2019, e estavam todos os alarmes tocando e a gente estava se preocupando com a questão da segurança do paciente. De repente, em março, ele foi colocado em silêncio. Então, se ficou longe da questão da segurança do paciente nesses últimos 4 meses, como se o mundo tivesse parado, só tivesse Covid. E aí, a gente ficou desesperado ali, olhando o painel, né, sobre o número de casos diário, e a gente não usou ferramentas que a segurança do paciente tem enorme impacto. A ciência da segurança, ela é muito importante na comunicação. Então, é uma ferramenta que a ciência da segurança nos ajuda muito, comunicar melhor. 70% dos eventos adversos ocorrem por falta de comunicação. Então, nessa pandemia, nós poderíamos ter usado essa ferramenta muito melhor. Nós gerenciamos muito pouco risco nessa pandemia. Eu vou mostrar mais para frente o quanto nós estamos atrasado em gerenciar, achando que a questão é só leito de UTI, é só ventilador. Na verdade, nós temos muito mais coisas envolvidas e que a gente precisa gerenciar esse risco. E nós precisamos que venha da ciência da segurança uma resiliência. Nós não podemos ficar fechado, nós não podemos achar que o protocolo é só esse, nós temos que nos adaptar e temos, neste momento, entender como é esse processo dessa doença e rapidamente rodar um PDCA, nos adaptarmos a lidar com essa doença com a experiência que a gente tem na segurança do paciente. Mas o que aconteceu nos hospitais, de uma maneira geral, nas organizações de saúde, com os escritórios da qualidade, com os núcleos de segurança do paciente? Esse pessoal, esse staff, quem era jovem, não tinha fator de risco, a enfermeira, o médico, foi colocado na linha de frente. Então, eu, em vez de utilizar essas pessoas experientes para rodar PDCA, para identificar os nossos processos, melhoria de processo rapidamente, rápido aprendizado, a gente jogou esse paciente para a linha de frente. O staff de segurança mais velho, que tinha maior risco, foi mandado para home office. Isso foi uma outra prática muito ruim. Esse profissional podia ter ficado no hospital e ajudado a entender melhor essa pandemia. E o programa de segurança foram congelados. De repente, nós esquecemos os protocolos, esquecemos a identificação do paciente, a gente ficou apavorado com uma série de coisas, esqueceu da farmácia clínica, que tem alto impacto hoje nessa pandemia, porque os pacientes usam muitas medicações, tem muita interação medicamentosa, a cloroquina colocado aí de uma forma como foi colocada no Brasil e outros medicamentos sem pouca evidência científica, e isso acabou
tirando um pouco o papel do farmacêutico clínico, que é super importante. Mas, por outro lado, cresceu muito a participação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta ganhou um espaço enorme na pandemia. E uma coisa que é interessante, que a gente vê muito, que o que é senso comum não é prática comum. Então, a gente tem muitas vezes, isso a gente já sabe fazer. E essa pandemia mostrou muito bem que a maioria das pessoas não sabiam lavar a mão tão rigorosamente como a gente preconizava. Os hospitais tinham campanha para lavagem de mãos todo ano, faziam premiações, tudo para incentivar o uso. De repente, em menos de um mês, estava todo mundo usando álcool gel e lavando a mão de forma correta. Isso é um dos maiores patrimônios da pandemia do Covid. Isso deve ser incorporado pela sociedade como um todo e pelos profissionais de saúde de forma permanente. E uma outra coisa super interessante que veio também para ficar, que a gente discutia muito, as comissões de controle de infecção hospitalar, como a gente se paramentava e como a gente retirava esses EPIs. Uma coisa importante nesse momento foi a gente treinar novamente as equipes de colocar e retirar os EPIs. Isso é fundamental para o controle dessa pandemia. Isso também é um ganho que a gente teve agora. Mas eu queria comentar para vocês algo que eu acho é um fenômeno que está acontecendo, que acontece com a segurança do paciente, é que a gente começa a aceitar um número de morte muito elevado. Eu falei isso em abril, que o Brasil, com o Covid, ia haver uma normalização da morte. Então, eu vou começar a aceitar um número de óbitos mais do que eu deveria. Porque a nossa sociedade, ela é muito violenta e a gente aceita aí em torno de quase 50 mil assassinatos por ano. Nós aceitamos aí 45 mil mortes por acidentes violentos no trânsito. E a gente tem uma dificuldade, a sociedade brasileira, quem mora aqui em São Paulo, viu na época da questão das marginais estarem com 50, 40, e a briga que deu, todo mundo tomando partido, mas isso era uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, não era inventado por nenhum governo, mas mostra a dificuldade que a sociedade tem de aceitar isso e preferir um número maior de mortes do que seguir uma recomendação. Então, eu acho que tudo isso coloca a sociedade de uma forma para questionar um pouco esses nossos modelos mentais, da gente aceitar isso. E o que a gente viu nesses últimos anos, hoje nós estamos com mais de 65 mil óbitos por Covid em 4 meses. Então, isso é um número bastante grande, não necessário, por erros de estratégia. É como, na semana passada, em média, nós tínhamos aí 1.200 óbitos por dia. Ou seja, o último acidente de avião no Brasil ocorreu em 2007, em que morreram 199 pessoas. Ou seja, nós estamos falando de 6 aviões por dia caindo e matando 200 pessoas. Nós estamos falando de 4 Brumadinhos e meio. Foram 279 pessoas que morreram em Brumadinho. Então, a sociedade começa a aceitar esse tipo de número e aceitar que isso está normalizado. E quando a gente vai para a segurança do paciente, não pense que isso é diferente. A gente tem 440 mil óbitos por ano nos Estados Unidos por eventos evitáveis. Isso está normalizado. Só que isso ocorre durante o ano todo. No Brasil, são 226 mil
óbitos por ano que a gente aceita, mas ele é muito diluído. O que mais chocou na Covid foi quando os primeiros casos aconteceram, quando ela começa a disseminar na Europa e ocorre as mortes em Bérgamo. Bérgamo é uma cidade onde nós temos os italianos ricos e muito idosos. E a mortalidade lá foi altíssima. Então, você vê o quanto a coisa disseminou ali e assustou o mundo todo. No Brasil, por ser um país continental, os Estados Unidos, por ser um país continental, essas mortes se diluem, apesar do impacto que teve de mortes diárias em Nova York, mas na maioria dos casos nos Estados Unidos, ela se dissemina em várias cidades. Então, eu não tenho o mesmo impacto que teve na Itália. Ou seja, nós temos 1.000 óbitos por dia por eventos adversos evitáveis. Então, essa é uma realidade, é uma triste realidade da segurança do paciente, que é muito parecida hoje com a realidade do Covid. E o que é impactante no Covid? O Covid é aquilo que eu comecei a falar para vocês da questão da Itália. Eu tenho uma localidade que eu tenho um número muito alto de pacientes críticos, ao mesmo tempo, esses pacientes necessitam de UTI, ou seja, eu tenho 100.000 pacientes numa localidade, por exemplo. 5% vão precisar de leitos de terapia intensiva e ventilação mecânica. Eu estou falando aí de 5.000 pessoas. Então, num período de tempo muito rápido. E o que é mais impactante é que esses pacientes que vão precisar de leito de UTI, eles são jovens. Então, toda essa questão que se coloca não é em relação à segurança do paciente, ou em relação à questão de isolar as pessoas, é porque essa demanda, eu tenho um grupo de pacientes que não tem nenhuma comorbidade que evolui muito grave nessa doença, que tem uma resposta inflamatória muito grave. E eles precisam desse leito. Se esse leito não estiver disponível, morre muito mais gente do que o necessário. Então, isso é o motivo dos isolamentos. E o que nós podemos fazer? O que aconteceu? Houve um aumento no volume de trabalho muito grande dos profissionais de saúde. Então, houve uma sobrecarga muito grande no trabalho dessas pessoas. Nós temos uma cultura que a distribuição do staff, muitas pessoas foram deslocadas, não houve mais cirurgias, os cirurgiões foram para o pronto-socorro, ou os anestesistas não tinham cirurgias, foi criado time de resposta rápido para entubar, os vasculares foram passar catéter central ou catéter central. E o que aconteceu? Nós utilizamos esse pessoal de uma forma mais eficiente e com isso a gente conseguiu liberar um pouco o staff da UTI para que ele pensasse mais no suporte respiratório e tivesse mais interação com a equipe multiprofissional. E, paralelamente, nós tivemos um cancelamento de rotinas, né? As cirurgias foram canceladas. Para a gente ter uma ideia, na Itália se fazia 1.000 diagnósticos por dia de neoplasia. Ficou-se 4 meses sem atendimento, ou seja, tem uma fila de 120.000 pessoas para ser colocada de novo no sistema. Isso não deve ser diferente no Brasil. Nós tivemos uma diminuição muito grande do acesso dessas pessoas. Eu estou falando dessa patologia do câncer que foi realocado pelo cancelamento dessas rotinas. E havia um medo muito grande porque se conhecia muito pouco dessa doença. Nós estávamos recebendo pacientes muito graves e que a gente não sabia. Então, a gente cometeu muito erros nesses primeiros meses da pandemia. Então, o que nós podemos perceber é que houve um alto impacto na cultura de segurança. Existe um trabalho publicado recentemente sobre o impacto na cultura de segurança, feito uma pesquisa de segurança de cultura de segurança no hospital inglês, que tinha mais de 1.200 leitos. E o que é mais impactante nessa pesquisa é que houve uma diminuição na notificação dos incidentes com dano.
Então, aquela oportunidade que a gente tem de analisar um incidente com dano grave ou óbito e analisar e aprender com esse erro, nós perdemos em algumas organizações nesse período. Então, nós não devemos esquecer que a base da segurança do paciente é aprender com os erros, é analisar esses eventos, fazer o nosso protocolo de Londres, analisar, ter um aprendizado e ter a oportunidade de que esse evento não ocorra mais. Nós tivemos muitos eventos não notificados no COVID, nós tivemos muito staff que não estavam treinados para estar na UTI. Então, eu tive pacientes que se estubou e não foi percebido, eu tive rolhas que matou o paciente, eu tive drogas dadas em excesso. Isso tudo nós vamos precisar analisar em relação ao COVID, correlacionar isso com a segurança do paciente. E o que é importante é que a UTI só tem impacto, e a gente tem que lembrar que a UTI é uma coisa recente no mundo. Ela surgiu para atender os pacientes com poliomielite. O Leandro, que é mais velho aí, lembra do pulmão de aço. Eu não sou desse tempo, mas nós já tivemos o pulmão de aço e a terapia intensiva foi, e se ganhou muita experiência com trauma, com uma série de coisas aí que a UTI serve geralmente para tratar pessoas graves, que a gente possa dar esse suporte e que a pessoa sobreviva. Então, a gente precisa de um staff experiente. Eu não só preciso ter o leito de UTI, número de ventiladores. O mais impactante é a experiência da equipe. Então, não adianta, eu tenho que ter leitos de UTI, eu tenho que tentar adivinhar como vai ser o meu uso desse leito, e eu ainda tenho que ter ventiladores e diálise. Então, é uma coisa importante. Então, essa pandemia, ela trouxe algumas coisas importantes que vêm da segurança do paciente. Trabalho em equipe. Então, não existe ninguém na hierarquia, que seja o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, ou o farmacêutico, ou o gestor. Todos nós temos que trabalhar uma equipe para ter um melhor resultado. A farmácia, nós precisamos, nesse momento, de uma farmácia clínica proativa. Então, principalmente nessa demanda exagerada por medicações que não têm nenhuma evidência científica que funcione e esteja dando, porque eu não consigo trabalhar na minha mente que eu não esteja dando um tratamento medicamentoso, mas não existe tratamento farmacológico para o COVID. O que existe é suporte. Então, eu tenho que ter muito isso na cabeça, senão eu acabo causando mais dano ao paciente do que o necessário. E eu tenho que cuidar, em muitos momentos dessa pandemia no mundo, a gente teve que decidir sobre quem vai ter direito a um leito de UTI ou não. E daí aquelas organizações que tinham uma comissão de cuidados paliativos conseguiram trabalhar muito melhor essa questão do que quem não tinha. Então, um dos avanços que nós vamos ter nos próximos anos é o cuidado paliativo muito mais presente nas organizações. O COVID, você tem que, de uma forma geral, igual a gente faz com os nossos outros indicadores de segurança, nossos indicadores financeiros, nós temos que definir quais são os nossos indicadores estratégicos. Por exemplo, o número de óbito diário, o número de leitos de UTI ocupado, o número de ventiladores utilizados, o número de profissionais que nós temos na instituição. Tudo isso tem impacto. Eu tenho que saber qual é o número de funcionários que estão infectados. Nós tivemos um impacto enorme nas organizações. Se fala aí em torno de 10 a 20% da força de trabalho acabou se contaminando no início da pandemia. E comparar o mesmo período do ano como o período anterior. Quando a gente olha, assim, muita gente tem um negativismo em relação ao Covid, mas se eu olhar a mortalidade no Brasil e nos Estados Unidos, se eu olhar a mortalidade da síndrome da angústia respiratória grave e comparar com ano, eu vou mostrar mais lá na frente,
o número já indicava que nós estávamos numa situação muito grave de pacientes que necessitavam de terapia intensiva. Nos Estados Unidos, o aumento de mortes no mesmo período comparado de março ao final de maio é de 28% mais de mortalidade do que no ano anterior. Então, tudo isso serve que medir, que é uma coisa essencial na segurança do paciente, nós temos que estar também com essa ferramenta na gestão dessa pandemia. E o importante é que desses 5 pacientes que precisam de terapia intensiva, olha que loucura. A mortalidade nesse paciente em ventilação mecânica, nos trabalhos feitos na Itália, era de 49%. A mortalidade média no Brasil nas UTIs, segundo o levantamento da MIB, é de 66%. E nos Estados Unidos e Nova York chegou até a 78%. Então, a gente tem que analisar essa mortalidade com muito cuidado, porque tem aí atraso de tratamento, atraso de diagnóstico, e que a gente não diz, morreu porque só com Covid ou devido ao Covid. Muita gente que tinha Covid não teve acesso a um tratamento adequado, ficou 2, 3 dias numa UPA, mal ventilado, e quando ele chega numa unidade de suporte melhor, ele não sobrevive porque ele chegou muito tarde. Então, essa mortalidade não é do Covid, essa mortalidade é por outras causas. Então, essa mortalidade precisa ser muito bem analisada. Eu vou contar a experiência desse hospital em Manaus. Manaus é um hospital que a gente faz uma mentoria, o IBSP faz uma mentoria nesse hospital, e ele era um hospital grande, que ele tinha 125 leitos e 30 leitos de UTI. Ele tinha mais ou menos 1 ano que estava sendo implantado, ele era clínico e cirúrgico e estava na fase de implantação. E aí, no dia 2 de março, eles resolveram transformar o hospital só em Covid. Então, esse hospital passou para ter 330 leitos e 105 leitos de UTI. Tá? Então, isso tem um enorme impacto. Como é que você treina uma equipe, como é que você transforma isso e consegue ter uma segurança e consegue aplicar, consegue estabelecer uma rotina, um padrão que você consiga atender melhor esses pacientes. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente fez aí no final de maio, nós tínhamos 1.068 casos, 1.068 casos notificados com 330 óbitos. No começo da epidemia, no auge da epidemia, ali no finalzinho de abril, a gente chegou a ter 21 óbitos por dia, para estabilizar depois em 3, 2, 0 óbito, porque foi um aprendizado muito intenso. 40% desses pacientes notificados foram para a UTI, porque lá, como sendo referência do estado todo, chegava um paciente mais grave. Você tinha 80 pacientes em ventilação mecânica e quase 90% desses pacientes em pronação. Então, provavelmente, muitos pacientes aí não tiveram o benefício desse tratamento, porque foi um aprendizado muito intenso. Daí é importante, quando a gente fala que a chance do Sul, a chance do interior hoje do país, à medida que o Covid avança, é aprender com o que a gente já passou e tomar medidas para evitar que isso seja uma calamidade no Sul e no interior do país, por onde o vírus se dissemina. Então, e, por outro lado, nós tivemos uma queda de 70% de colocação de stent no Brasil, ou seja, pelo dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nós sabemos que o IAM com supra, né, quando a mortalidade dele é em torno de 50%, quando você faz a angioplastia, isso cai para 5%. Então, isso chama muito a atenção
do que o número de pessoas que morreram por causa de outras causas que não o Covid. E o medo da infecção pelo Covid levou muitas pessoas com dor torácica ou com outro tipo de patologia a procurar os hospitais. Então, você tem um outro grupo de mortalidade aí não relacionado à Covid. Esse cancelamento que eu já falei, né, das pessoas que foram reagendadas seu procedimento, teve enorme impacto. Mas quando a gente vai olhar pelo retrovisor a questão dessa pandemia, nós vamos encontrar que nós tivemos muito incidente com dano grave e óbito. Eu sugiro que cada instituição consiga depois analisar todos os óbitos por Covid, porque aí nós vamos ter um grande aprendizado. Nós tivemos muita PAV, muita pneumonia relacionada à ventilação mecânica, que esses pacientes são muito difíceis de manipular. Você, só para dar um banho, eles desestabiliza, a pressão cai, eles desaturam. Nós tivemos também muita lesão por pressão. E nós também tivemos muito erro de medicação. Então, tudo isso vai ser um aprendizado para as organizações de saúde. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós podemos lidar de uma forma mais efetiva? Se a gente está errado, de repente, o que a gente precisa fazer nas nossas organizações para enfrentar a Covid? Primeira coisa, precisamos de liderança. A liderança é capaz de entender que isso é um problema grave, que precisa de equipe, que ele precisa dar resposta para a sociedade, para os seus funcionários. A liderança é fundamental nesse aspecto. Eu preciso criar um comitê de crise. Esse comitê de crise precisa ter autonomia. Ele pode decidir, tomar as medidas necessárias. Ele não pode ter que consultar toda vez que vai tomar uma medida. Ele precisa identificar e mitigar os riscos. É fundamental que esse comitê tenha uma assessoria do pessoal do núcleo da qualidade, dos escritórios da qualidade, do gerenciamento de risco, e principalmente que a grande oportunidade que nós temos é aprender com os erros. O que nós vamos aprender nessa pandemia é importante porque ela não será a primeira, não foi a primeira e nem será a última. Nós vamos aprender a conviver com isso, com as pandemias com muita frequência. Então, a grande lição desse momento é a gente aprender com os erros que a gente cometeu com o Covid. Para terminar, eu vou contar uma historinha do tempo e as jabuticabas. Eu não sei que alguém já conhece essa historinha, uma historinha do Rubens Alves, e ele fala uma coisa muito, muito interessante. Deixa eu ajeitar aqui, senão eu não vou conseguir. Contei a meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. As primeiras chupou displicentemente, mas percebo que faltam poucas. Rói o caroço. E ele termina... As pessoas, atualmente, elas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muita jabuticaba na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que saber rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Eu acho que isso traz um pouco da insensatez que nós estamos vendo nessa pandemia, de muitos profissionais de saúde, de negativismo, de uso de medicações que não têm nenhuma evidência, de comportamentos de valorização pessoal. Meus amigos, nós só temos uma saída,
é trabalhar junto para enfrentar isso, que será uma batalha de muitos meses para frente. E eu acho que o grande perdedor de tudo isso será Narciso, aquele Narciso que existe dentro de nós, que de uma forma precisa se recolher e aprendermos a trabalhar em equipe, trabalhar junto para enfrentar esse momento difícil que toda a sociedade aqui no mundo passa e achar soluções para esse momento. Muito obrigado. Leandro, é com você aí. Muito obrigado, doutor Branco. Foi espetacular a sua apresentação. Eu acredito que muito enriquecedora em termos de dados. Tudo que o senhor falou só corrobora com todas as temáticas que nós estamos abordando aí anteriores a essa palestra. E justamente o que a minha percepção é que nós estamos assim passamos por um momento muito ruim, né? Porque foi um impacto muito grande de uma forma geral para todos, né? Eu acredito que foi literalmente um chacoalhão, né? Acredito também que nós não estávamos preparados, né? Eu acho que tanto o nível organizacional, como os próprios profissionais, a própria população, eu acho que com isso, né, como o senhor falou, nós temos que tirar grandes aprendizados. E, acima de tudo, né, o que eu defendo veementemente de aprendizado e até o que eu externo isso a todos, eu acho que nós aprendemos de uma forma muito radical, até mesmo, a assumir a nossa interdependência, né, uns dos outros. Como o senhor disse, né, no ambiente aí de uma organização de saúde, se uma equipe não está totalmente entrosada, se você não tem uma interação da equipe, protocolos bem definidos, né, eu acho que isso faz a total diferença. E eu acho que de uma certa forma, as organizações estão revendo muitos conceitos, né? Eu acredito muito nisso, né? Espero que, como o senhor falou, né, apesar de todos os problemas que nós passamos, que infelizmente vidas se foram, que os protocolos de qualidade sejam mais elaborados, que a segurança do paciente seja levada mais a sério. Eu acho que ainda nós não temos a devida seriedade, né, não só no Brasil, mas eu acho que de um caráter mundial. E que isso repercuta, né, para toda a linha, né, para toda a cadeia. Porque, passado esse momento aí de pandemia, nós temos o cotidiano dos hospitais, né? Então, assim, quantos problemas não podem ainda continuar acontecendo, né? Com a parte da segurança do paciente, os protocolos bem definidos, né? Os padrões de qualidade. Então, eu vejo que, de uma forma geral, as organizações, o tempo moderno, né? Vai necessitar aí de uma grande transformação. Tá? Eu acredito que... Pode Se o falar, senhor doutor. permitir, Leandro, é, eu acho que recentemente a HRQ, aquela agência americana de qualidade de pesquisa, ela publicou o terceiro relatório sobre práticas de segurança. Tá? E é interessante que, não sei como, mas eles já previam o que ia acontecer nesse momento. Porque uma das ênfases da segurança do paciente nesse relatório é
o erro de diagnóstico e o atraso de tratamento. Então, e nós vamos enfrentar muito isso agora, porque eu tenho que administrar uma fila enorme de pessoas que vão voltar ao sistema. Isso Exatamente. passa pela segurança, É, em que eu tenho que definir, eu tenho que ver quem é que é o de maior risco, eu tenho que gerenciar meu risco, eu tenho que ter resiliência para trabalhar essa fila, eu tenho que ter uma comunicação clara com a sociedade, como eu vou trabalhar isso. Então, isso tudo é papel da segurança. Eu acho que o grande momento é a gente resgatar o papel daqueles que trabalham com segurança do paciente, resgatar esse papel fundamental desse núcleo do gerenciamento do risco, dos escritórios de qualidade, no sentido de ajudar a gente diminuir essa fila, dar um acesso à população melhor a esse grande atraso de diagnóstico e tratamento que a gente vai ter nos próximos meses. e eu acho também, doutor, não sei qual a sua opinião, eu acho muito válido, né? Eu sempre defendi essa bandeira como gestor de ouvir toda a cadeia, né, dentro de uma organização de saúde. Eu acho muito rico a informação dos profissionais da linha de frente. Então, trazer todas as dificuldades que eles tiveram ali na linha de frente, como o senhor bem falou, a parte dos suprimentos, né? Então, eu acho que agora, né, nesses novos tempos que ainda vão surgir, eu acho que o papel da gestão ela vai ter que ser modificada. A visão do gestor vai ter que ser modificada. E agora mais do que nunca, essa raiz da interdependência de todos dentro do processo, ela vai ser fundamental, né? Não, isso que você fala é super importante. Pela primeira vez se valorizou a cadeia de suprimento, porque Exatamente. nós, profissionais de saúde, achava que eu quero um medicamento, ele está disponível. É, Hoje nós estamos com uma crise concurária aí terrível. Eu não tenho um curário disponível no mercado, estou com muita dificuldade no suprimento disso. E o que mais me espanta por isso que eu coloquei essa questão da jabuticaba, o que mais me choca é a total insensibilidade, desumano como nós estamos sendo. Eu querendo estocar e não dividir o que eu tenho e exatamente. ver como é que eu faço a administração em conjunto. Eu continuo achando que eu sou sozinho. É a minha UTI, meu hospital, é meu 5, 10, 20, 30 hospital, e não me preocupo com o sistema como um todo. Por isso que eu digo que o maior crime do Covid no Brasil, por essa morte, é a falta de coordenação nacional. Exatamente. Então, isso é assim, não é inaceitável que a gente evoluiu tanto como ser humano e se comporta pelo lado pior do ser humano, que é quando eu passo a ter indiferença com a morte, é quando eu pego a minha solidariedade com o outro, eu faço estoque grandes demais e deixo muitas pessoas sem acesso àquilo ali. Eu acho que a sociedade, nós profissionais de saúde, precisamos refletir bastante nesse momento. Esse eu acho que é um grande momento de reflexão. Nós ganhamos muito espaço na mídia, colocamos muitas soluções, mas também nos comportamos, às vezes, de maneira inadequada. Isso merece uma grande reflexão do sistema e da nossa sociedade. Com certeza. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu até trago aí uma reflexão do começo, né? Que o álcool em gel acabou no mercado, pessoas tendo estoques assim absurdos. Então nós temos, eu acho que foi uma falta de organização dos próprios governantes, né? Por exemplo, o superfaturamento de suprimentos que ainda existem até hoje. Você chegar a pagar R$ 10 numa máscara descartável é um absurdo. Então, assim, nós ainda temos alguns problemas de ordem cultural no nosso país, que eu acho que, como o senhor bem disse,
eu acho que a grande reflexão, eu acho que da humanidade como um todo, vai ser a solidariedade. Eu acho que nós só vamos transformar um mundo melhor a partir dessa lição que nós estamos passando, da solidariedade, né? Onde não adianta você ter recurso, né? Não adianta você ter todo o acesso, porque, infelizmente, às vezes você tendo todo o recurso, todo o acesso, as condições acabam não sendo tão favoráveis e, às vezes, o óbito acaba sendo iminente, né? Eu vejo aí quantos pacientes foram a óbito dos melhores hospitais, né, que nós temos hoje, de referência, e quantos pacientes não conseguiram uma sobrevida em hospitais públicos, né? Então, eu sou um grande questionador dessa parte da qualidade, porque eu vejo que a qualidade, a partir do momento onde toda a cadeia esteja envolvida, você consegue suprir. Então, você não precisa estar no melhor para manter a qualidade, mas você precisa ter aquela interação da equipe, né? Você precisa realmente que todos estejam plenamente envolvidos para gerar a qualidade. Por que Não, hospitais públicos conseguem gerar tantos indicadores positivos, né, com baixo recurso, né? Eu vejo muito envolvimento. eu acho que isso que você fala é super importante. A gente tem ferramentas interessantes hoje para esse momento de crise que a gente usa na qualidade, que é o handle, né? Aqueles 15 minutos que a gente gasta para definir prioridades, para saber o que está acontecendo, que você chega lá, toda a diretoria participa, sabe quantos pacientes estão no PS, se está tendo problema de suprimento, quantas vagas tem na UTI. Isso tem sido feito por algumas organizações, o IBSP tem participado disso em algumas organizações, colocando o Rando como uma estratégia para envolver os médicos, para envolver a diretoria, para saber o que está acontecendo. Foi aí que a gente descobriu a importância da cadeia de suplemento, que a gente não, as organizações não conseguiam entender. Quando o Francisco, lá do Hospital de Manaus, falava: olha, eu estou tendo dificuldade para comprar esse medicamento, tem uma estratégia para a gente utilizar para enquanto eu consigo esse assim, ele no Rando ele colocava a sua preocupação e todo mundo ali participava da solução e a gente começou a encontrar soluções. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente precisa sair melhor depois Covid, que vai demorar muito, né? Eu acho que o maior momento da pandemia será a definição quem serão os grupos prioritários para receber a vacina. Exatamente. Eu acho que isso assim vai ser um momento da humanidade em que ela vai se mostrar ou tão solidária ou tão egoísta. Exatamente. Doutor Branco, deixa eu colocar aqui alguns comentários. A Kílvia Gomes parabeniza o senhor pela palestra, a Suelen Moraes também. A Kílvia mais uma vez coloca uma ótima oportunidade para o enriquecimento de conhecimento dos profissionais da saúde. A Ana Cristina Matos parabeniza o senhor, muito enriquecedora a palestra. A Eliane Maria Neves Nascimento também. O Alexandre Reis Santana, um ex-aluno do nosso programa de MBA, obrigado, Alexandre, pela presença. Coloca que foi muito enriquecedor e essencial a palavra do Dr. Branco para esse cenário ainda nebuloso na forma da condução dessa pandemia, concordo com ele. A Diana Carneiro, né, parabeniza o senhor também com uma excelente palestra, né, e ela coloca que só reforça e nos leva a uma reflexão sobre a cultura da colaboração. Com certeza, Diana, onde todos são iguais e importantes, com seus saberes e experiências. Por isso que eu sou um grande defensor, né, de ouvir a todos. Eu acho que é muito rico aquele profissional lá da ponta, a informação que ele tem. Às vezes, o gestor ele está lá no seu nível organizacional e às vezes ele não consegue ter uma noção exata de todo o processo. E é muito, muito bacana ouvir o profissional da linha de frente. E olha, eu deixo aqui até, quero deixar registrado aqui os meus parabéns a todos os presentes que estão aqui,
que são profissionais da linha de frente, vocês são os nossos anjos da guarda, sejam os enfermeiros, os fisioterapeutas, os médicos, os técnicos, a equipe da limpeza, que é essencial. Sem eles, o trabalho brilhante deles ali também, todo o processo não funciona, a farmácia. Eu acho que vocês são heróis e são dignos, né, de todos os louvores, né, porque graças a vocês que muitas vidas estão sendo salvas. A Vânia também aqui parabeniza o senhor, colocando que foi um excelente conteúdo abordado. A Vitória Thalia também. Professora Eliana Vieira Moderno, que é uma professora do nosso curso, ela é do Hospital Sírio-Libanês, parabenizo o senhor pela excelente palestra, muito relevante, a aprendizagem com os erros e como grande apoio do alcance em soluções efetivas. Obrigada, professora Eliane, pela presença. A Vânia também coloca aqui, o conteúdo abordado foi muito amplo, parabeniza. A Luana, doutor, ela coloca aqui, ela parabeniza o senhor pela excelente explanação e ela gostaria que o senhor pudesse ajudá-la numa dúvida. Em relação aos pacientes que virão no pós-pandemia e até mesmo durante, quais as estratégias que podemos utilizar para a definição das prioridades de atendimento, como citado nos casos oncológicos? Qual a opinião do senhor, doutor Branco? Eu acho que nós precisamos de dado para analisar. Assim, é fundamental que minha instituição conheça a minha epidemiologia, eu consiga entender como é o fluxo desses doentes para me tentar identificá-lo rapidamente. Então, o que eu preciso? De informação. Há uma coisa que no Brasil a gente valoriza muito pouco, e isso foi uma discussão que a gente lá do IBSP teve com algumas organizações, que foi a questão de notificar. Eles dizem assim, eu estou atendendo, trabalhando muito, e tu não quer que eu notifique? Sem a informação, a gente não vai poder caminhar para lugar nenhum. Então, conhecer a epidemiologia da sua região, do seu hospital, para que a gente priorize essa fila. Na oncologia, a gente já tem algumas coisas que são prioritárias. Eu tenho, por exemplo, muita cirurgia de hérnia, muita cirurgia de colocitopatia calculosa que eu preciso resolver, mas eu tenho que criar um fluxo ideal. Eu vou ter que fazer, nesse período, repactuar meu contrato com os profissionais de saúde, com os médicos, porque eles ficaram uns tempos sem fazer cirurgia, eles vão ter que cobrir essa fila. Eu preciso de estratégia nesse sentido, ou seja, eu preciso conversar com todo mundo para tirar essa fila, isso tanto no público como no privado. Então, eu vou precisar de uma relação extremamente para definir minhas prioridades. Então, é fundamental. Essa pergunta, essa tem que ser encontrada por cada organização naquela localidade para ver o que é prioritário nesse momento. Como o senhor falou, né? Se a informação chega da forma correta, né, precisa e rápida, as ações são tomadas, né? Então, eu acho que a grande falha começa na coleta da informação. Às vezes a informação não tão consistente, como o senhor falou, os dados epidemiológicos é a base. Se você não tem a noção do seu entorno, da sua organização, né, do perfil do seu público, você não tem informação nenhuma. Doutor, aqui o doutor Mauro Palma, grande doutor Mário Palma está aqui, né? Ele coloca que o maior problema da pandemia no Brasil foi a politização da doença, com certeza. A falta de prioridade de desenvolvimento de uma coordenação nacional com combate à doença. Temos excesso de medicamentos sem efeito comprovado e a falta de medicamentos essenciais para combater a doença. Infelizmente, nós temos ainda um grande problema político, né? A politização, como o Dr. Mauro falou, realmente é um problema nacional. Eu acho que a saúde, ela tem que ser, como a educação, ela tem que ser política de Estado, não política do gestor de plantão. Com certeza. Então, a sociedade no Brasil precisa começar a discutir que isso é uma política de Estado, com planejamento, com metas,
e que também seja claro de se dizer nesse país que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir atender. Se a sociedade não discutir isso, vai ser muito difícil a gente resolver. A gente não pode estar... Nós temos que fazer um planejamento na saúde para os próximos 20 anos. Como nós vamos enfrentar outras epidemias semelhantes a essa? Como nós vamos resolver a questão sanitária desse país? Porque a crise é sanitária. Sim. A crise é falta de saneamento básico. Não tem nenhuma novidade. A pandemia só colocou uma lupa na questão dos leitos de UTI. O que nós temos, a maioria dos leitos de UTI do Brasil estão nas capitais. Não tem leito no interior. Então, a questão, quantas vezes um trauma tem que optar por um velhinho que chega com uma pneumonia e só tem um leito na UTI? Então, aquele idoso que poderia se beneficiar, ele não é se beneficia porque eu tenho... Isso sempre foi um problema no Brasil. O que nós estamos vendo na questão do leito de UTI hoje é uma lente olhando para essa questão, em que nós vamos ter que resolver isso de uma forma ou de outra que a sociedade irá exigir. A sociedade não aceita que não seja feito por ela tudo que... Ela aceita até a morte, mas ela não aceita que não tenha acesso ao tratamento que ela considera que é importante, um leito de UTI com o suporte necessário. Exatamente. Tomei um puxão de orelha aqui do Samuel, que ele coloca: não podemos esquecer dos engenheiros. Com certeza. Eu acho que a engenharia clínica nunca foi tão utilizada, né, nesse momento como agora. Eu acho que, de uma certa forma, todos os profissionais que estão ligados direta ou indiretamente com a saúde, eu acho que nunca foram tão valorizados como agora, né? Então, Samuel, eu concordo com você, viu? Concordo em gênero, número e grau. Samuel, como é o nome dele? Samuel. Samuel, a gente lá em Manaus tivemos problema seríssimo, porque a rede de energia elétrica oscilava e danificava o respirador. E a participação da engenharia clínica foi fundamental para a gente solucionar esse problema, porque teve uma hora que caiu toda a rede e teve alguns respiradores que não funcionaram, a gente tentando identificar para solucionar. A engenharia clínica é fundamental. Sim, a gente nunca se preocupou que a oscilação na rede tivesse um impacto enorme quando eu estou utilizando toda a carga de energia dentro de um hospital que passou de 30 leitos de UTI para 105. Então, você tem todo um processo que a engenharia clínica é fundamental para a gente passar por essa tormenta. É verdade. Pena que o professor Roberto Seuquevicius, que é o nosso professor da parte de projetos e tecnologia da informação, não está aqui, mas o pessoal da TI também nunca foi tão solicitado como esses momentos. O Rogério Barros. Rogério, tudo bem? É um ex-aluno nosso, ele quer fazer uma pergunta para o senhor, doutor Branco. Pode fazer, Rogério. Tudo bem, doutor Branco? Boa noite. Bem, Rogério? Tudo ótimo. O senhor sempre muito eloquente nas suas falas aí. Todas as oportunidades que eu tive de vê-lo sempre foi muito enriquecedor. Parabéns. Um comentário, né? No início da sua fala, o senhor mostrou um cenário bem, né, que todos nós vivenciamos aqui, vimos na mídia, né, essa baixa demanda das pessoas para os pronto-socorro, né? As pessoas deixaram de ir aos hospitais, né? As cirurgias, os atendimentos eletivos caíram, e, né, tudo foi caindo. Seria bem ingênuo, né, da minha parte, eu pensando aqui, achar que iria diminuir os eventos adversos, né, diretamente proporcional ao número de procedimentos que se caíram. Seria ingênuo. Então, vamos diminuir os eventos adversos clássicos. Por um outro lado, aí o senhor coloca uma outra situação, né, um outro cenário da negligência, né, o quanto nós evoluímos e o quanto se negligenciou, né, frente aí a compra dos equipamentos. A própria professora Vera me questionou: Rogério, olha essas camas aí dos hospitais de campanha, o que é isso, né? Regredimos aí a era da pedra, né? Que coisa terrível.
Aí o senhor deu um dado, né, até importante. Lá em Manaus, 90% dos pacientes de UTI pronados. Quanta discussão nós não tivemos, o Leandro, acho que, né, participou disso, do benefício de pronar e o risco, né, a colocar esse paciente em prona, de desentubar, o catéter que vai sair da posição, quantas pessoas, quem tem habilidade para pronar um paciente, de repente, do dia para a noite, você tem que colocar todos, é uma recomendação. Então, o quanto de evento adverso agora, né, nesse novo cenário, e está indo tudo por conta da Covid, como o senhor mesmo disse, né? É a Covid, mas realmente, será que foi a Covid ou foi um evento adverso, digamos que novo, né? Eu gostaria que o senhor comentasse esse aspecto. Rogério, muito bem, obrigado pela pergunta aí, mas isso é assim, o que nós tivemos aí, assim, o clássico infecção de sítio cirúrgico realmente diminuiu, se a gente olhar. O número de quedas diminuiu. Então, o que nós passamos a ter outro tipo de problemas, né? Então, eu passei a ter mais pneumonia relacionada à ventilação mecânica, eu, por não ter uma cama adequada, eu tenho mais, nessa pronação, eu tenho muito mais lesão por pressão, tá? Eu tenho um paciente, a Covid é tão... Eu ainda estou na linha de frente, eu faço visita, tenho visto muito doente, e, assim, a gente vai olhar o paciente, no banho, ele desestabiliza. Ele começa a desaturar, a pressão começa a cair. Então, sim, são situações em que a gente... O mais importante, Rogério, é a gente analisar os óbitos de Covid. Nós não podemos aceitar essa mortalidade, foi por Covid, porque eu tenho muita gente que morreu com Covid e não de Covid. Então, essa é a grande discussão, essa é a linha central da segurança do paciente, do núcleo de segurança. Eu tenho que analisar isso e ver o que eu posso aprender. Nós, com certeza, matamos muita gente que não deveria com a pronação, porque eu envolvo 6 profissionais para colocar uma pessoa, no mínimo, pronada. Ele tem que ficar 16 horas. Quando a gente aprendeu, no meio da pandemia, que a gente podia pronar sem entubar, nós tivemos um ganho enorme. Então, foi uma doença que a gente aprendeu na prática. A gente falava uma coisa no início da epidemia e depois a gente foi mudando. E isso não é ser mau médico, não é ser mau profissional. Nós aprendemos com os erros, aprendemos que antigamente se defendia, vamos entubar todo mundo precocemente. Se viu? Não, vamos esticar isso ao máximo, porque eu tenho lá entre o 7º e o 10º dia, que é o dia de maior perigo para o paciente. Então, se eu te der um suporte, tiver uma equipe experiente, eu consigo. Se eu conseguir pronar ele com Venturi, eu conseguia. Mas no começo era todo mundo com medo e todo mundo achava que pegar a Covid ia morrer. Não é assim. A Covid mata um grupo muito pequeno. É claro que o medo é normal do ser humano, mas no começo a gente, por desconhecer a doença, hoje está muito mais fácil. Então, você tem muita probabilidade disso aí, mas aquele que precisa... O que choca nessa doença, Rogério, é que eu tenho pacientes muito jovens, sem nenhuma comorbidade, que evoluem muito mal nessa doença. E eu preciso ter equipes experientes, eu preciso ter uma cama adequada, eu preciso ter um respirador adequado, eu preciso ir em 24 horas. Não adianta eu ter só um médico bom de manhã, uma enfermeira boa de manhã, um fisioterapeuta de manhã, um farmacêutico. Eu preciso das 24 horas para esse profissional sair. Qual é o melhor momento de indicar uma traqueostomia? Qual é o melhor momento? Então, são aprendizados que a gente teve muito na prática e que agora está muito mais fácil. Agora, o pessoal do Sul, que tem pouca experiência, tem hoje uma vivência muito maior. Mas eu preciso calçar a sandália da humildade. Dizer o que eu aprendi, o que eu errei, e que eu fiz muita coisa errada nesse período. Eu mesmo fiz várias coisas no início. Eu fui aprendendo e tentando passar essa informação para o número de pessoas que a nossa equipe pudesse dar uma assistência melhor. Esse é o sentido. Com certeza. E eu acho que também... Muito obrigado, doutor Branco.
rever aí a parte das políticas públicas, né? Eu vou dar até um exemplo, né? Eu, como fisioterapeuta, nós não temos a obrigatoriedade de ter um fisioterapeuta 24 horas numa unidade de terapia intensiva. Então, nós estamos brigando isso, já tem um projeto de lei que está lá no Senado para ser votado, a obrigatoriedade de um profissional da fisioterapia 24 horas dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, eu acredito que as políticas públicas também precisam, com isso que nós estamos passando, precisam ser revistas, né? Então, eu acho um absurdo como ainda nós não temos essa aprovação, né? E nós temos, infelizmente, alguns hospitais, algumas organizações de saúde que usam dessa brecha legal para não manter o profissional dentro da unidade, né? Então, eu acredito aí que realmente a gente precisa rever aí muitas coisas. Essa luz que foi colocada na terapia intensiva, essa lente de aumento para a gente descobrir os problemas da terapia, da falta de respirador, da questão do fisioterapeuta, eu não tenho uma definição de quantos fisioterapeutas eu preciso por leito. Alguém já me falou que tem, mas isso não está na nossa cabeça, que a gente sabe quantos enfermeiros por leito na UTI, quantos técnicos, tal. Isso precisa entrar na rotina, ele precisa estar, porque eles são uma peça fundamental nessa síndrome da angústia respiratória grave hoje. Doutor Branco, aqui, continuando, a Elaine Correia, ela gostaria de ouvir a opinião do senhor. Qual o pensamento sobre as questões ético-legais relativas aos erros cometidos pelos profissionais, como, por exemplo, erro de medicação e etc. Elaine, sua pergunta é bastante interessante. Mas, assim, isso não é o escopo dessa apresentação, mas a gente poderia discutir isso de 3 formas. Eu tenho 3 comportamentos. Eu tenho o erro humano, em que aquele evento eu fiz porque o desenho do processo é muito ruim. Eu tenho, por exemplo, a questão de eu ligar uma sonda nasoenteral num catéter central, que é só mudar aquilo. Aquilo ali é um erro humano, não é um erro um erro relacionado da perfeição humana. Qualquer um pode errar. Eu tenho outro tipo de erro, que é o erro de comportamento, que é a violação, que é o principal erro do nosso sistema. É, por exemplo, que eu não faço a identificação do paciente quando vou dar a medicação. Eu sei que aquele medicamento, aquele paciente, eu conheço ele, mas eu não faço a checagem na pulseira ou pergunto para ele qual é o que ele está tomando. Então, isso é um erro que essa pessoa precisa de um treinamento, precisa de um coach, a gente precisa trabalhar essa parte comportamental e que é o principal problema da segurança do paciente, porque a violação, ela às vezes até premiada pela organização. Por exemplo, aquele enfermeiro que é eficiente no centro cirúrgico para andar rápido, fazer várias cirurgias, em que ele viola o checklist da cirurgia segura ou a identificação do paciente, ele é até premiado pela eficiência. Então, a instituição precisa trabalhar. E existe o comportamento que aí é realmente ético, que é o comportamento negligente. Eu tenho que fazer aquela medicação, eu tenho que fazer aquele procedimento e não fiz. Então, isso é uma questão ético-legal. Eu, por exemplo, pedi um eco que é fundamental para me ver que se aquele doente está fazendo um tamponamento e o médico se recusar a ir porque ele está com medo do Covid. Então, essas questões que realmente são sérias, entendeu? Eu fazer uma medicação ou deixar de fazer, porque eu sei que precisa fazer, não fiz, isso é uma coisa ética. Então, a gente precisa sair muito dessa área de punição. Esse comportamento negligente, ele é muito raro. O nosso maior problema está na violação, e a gente vê sistematicamente em várias situações na saúde. Não, e é perfeita a colocação do senhor, que até eu acabei de orientar um trabalho do nosso programa de MBA que fala justamente
do problema do checklist, né, de cirurgia segura. Então, assim, às vezes o profissional está lá com 2, 3 salas, não consegue dar devida atenção e o próprio checklist sai com informações faltando, né? Ou seja, você tem todo um protocolo internacional e que não é respeitado, né? Então, é perfeita a colocação do senhor. Às vezes é uma falha da própria organização, né, de realmente premiar, né, a efetividade. Eu acho que não é por esse lado, eu também concordo com o senhor. A Fabíola Pereira parabeniza o senhor pela excelente palestra, a Andréia também, a Vivian Gonçalves, né, parabeniza o senhor pelo conteúdo e pela valorização de todos os profissionais, né? Ela é biomédica e trabalha no laboratório de urgência. Como eu disse, nesse momento, todos os profissionais são essenciais e muitos eram esquecidos, né? Infelizmente. Até o professor Roberto Selquevicius, numa fala dele, numa outra web palestra, fala que o pessoal da TI é visto, por exemplo, sempre como nunca pode, nunca dá certo, nunca vai dar certo. E nunca foi tão solicitado e entendido o trabalho deles, como aí o Samuel falou da engenharia clínica, né? A engenharia clínica acho que nunca foi tão valorizada e nunca foi tão percebida a importância de todos os profissionais. Isso é muito bonito. Não, o mais bonito nisso, Leandro, que quando a gente começou a pandemia, muito do pessoal da engenharia se solidarizou, foi para os hospitais, botar aparelhos que não funcionavam, trocar peça, e uma coisa gratuita para resolver problema, para ajudar os hospitais. Isso foi um movimento muito de solidariedade da engenharia clínica, fantástica nesses tempos de pandemia. Eu até posso falar pela minha formação, eu fiz o meu doutoramento em engenharia biomédica, os engenheiros biomédicos também nunca tiveram tão envolvidos, né, com essa demanda. Por isso que eu parabenizo e deixo aqui registrado o meu parabéns a todos, o meu forte abraço e aquilo. Ninguém faz nada sozinho. Então, essa foi a prova que a união de todos os profissionais, o sucesso que nós estamos tendo, apesar das falhas políticas e etc., mas o sucesso dessa pandemia é devido à colaboração mútua entre todos os profissionais. A Ana Cristina Matos coloca que ela ainda não é profissional formada, ela é acadêmica de enfermagem, mas um dia estará na linha de frente. E ela coloca como foi importante essa palestra para poder se preparar. É isso mesmo, Ana Cristina. Vocês são o futuro, né? Vocês são o nosso legado. Então, aprendendo com os mais antigos, isso acima de tudo. Professora Vera Lúcia Bonato, é um prazer tê-la aqui, né, com a gente. Professora Vera, doutor Branco, é uma professora também do nosso curso, ela é responsável pela parte de qualidade, na parte de acreditação e certificação de qualidade. Ela é diretora de qualidade lá do INCOR. Ela parabeniza o senhor pela abordagem e ressalta o grande dilema bioético na escolha de quem vai viver e quem vai morrer, né? Os critérios de escolha são importantes para não uma decisão individual, né? Com certeza. A Rosângela também parabeniza o senhor. A Fabíola faz uma questão aqui. O que o senhor acha, né, que pode ser feito pós-pandemia? Como, né, mudar o modo das organizações que vinham fazendo a sua gestão de qualidade e risco, né? Eu acredito que até o senhor já comentou sobre isso, mas assim, gostaria, doutor Branco, que o senhor colocasse, na sua visão e na sua vasta experiência, né, quais seriam, poderia citar algumas estratégias que o senhor visualiza em relação à parte da gestão da qualidade e risco, nesse aprendizado aí que nós estamos passando. Então, qual é a visão do senhor dessa relação futura no que tange a qualidade e a segurança do paciente? Assim, eu costumo brincar, quando eu falo sobre qualidade e segurança, que sem o envolvimento da autogestão, a gente não tem qualidade nem segurança. A qualidade e segurança, ela tem que entrar no DNA da organização. Exatamente. Então,
a alta direção ela precisa participar, ela precisa entender por que esses eventos adversos graves ocorrem na sua instituição. Ele ocorre como aquele, você acha que aquele evento é só um que aconteceu no hospital e que não tem mais nenhum evento. Quando a gente começa a gerenciar esse risco, começa a identificar os eventos adversos numa organização, ele começa a aparecer. Aí você vê o quanto o número de casos aumentam, porque você começa a sensibilizar toda a equipe, você começa a ter o relato dos eventos adversos e você começa a aprender com os erros. Então, eu vou contar rapidamente 2 historinhas para a gente entender um pouco como é que se dá da questão da segurança. Eu era diretor clínico do hospital e teve um paciente que ele chegou com uma dor torácica, ele não tinha nada no eletro, e o eletro tal, e o médico que atendeu, mandou ele para casa. 12 horas depois, ele entrou numa outra instituição, parado, e morreu. E eu nunca esqueço da mãe dele que foi falar comigo, e esse rapaz era filho único, e ela disse: doutor, eu vim aqui porque eu queria saber o que vocês fizeram. Não estou aqui querendo culpá-los, eu estou querendo entender por que meu filho veio aqui 12 horas antes e a gente não identificou, e ele foi para o outro e chegou morto. A gente fez o levantamento, explicou para ela que, no caso dele, a gente não tinha nada que falasse mais forte. Mas o que aconteceu nessa instituição? A gente começou a diminuir o critério para a internação do paciente com dor torácica. Nosso protocolo ficou muito mais sensível. Aí eu internava muito mais paciente com dor torácica do que a outra unidade. E, com o tempo, os convênios vieram brigar com a gente, porque que um era tão diferente do outro. Então, essa é uma das grandes questões de aprender com o erro, de tentar identificar e tentar. Pois será que agora eu estou muito sensível? E qual é o ponto de equilíbrio? Então, isso é fundamental que a gente entenda. Uma das primeiras experiências que eu tive que eu entendi a morte de um paciente por não ter um time de resposta rápida dentro de um hospital. Eu era um médico novo, eu tinha atendido uma senhora, uma menina que tinha uma hepatite A, que evoluiu muito grave, mas ela evoluiu muito bem com a internação. Eu não fiz nada nesse caso, só apenas dei suporte e passava todo dia no quarto dessa paciente, a família me adorava. E 5 anos depois, essa paciente, a mãe dela internou lá no hospital, e ela internou à tarde com uma pneumonia lobar. Eu examinei essa paciente mesmo, e disse: vamos deixar ela no quarto. E quando foi 6 horas da manhã do dia seguinte, ela piorou nesse período de 12 horas aí, e ela acabou tendo uma parada no andar e acabou morrendo. Se eu tivesse o aprendizado que eu tenho hoje, provavelmente essa paciente tinha todos os critérios de ir para a UTI naquele momento. E a gente, por não ter um time de resposta... Então, a gente foi aprendendo a identificar esses pacientes de maior risco. Então, esse é o essencial desse movimento, colocar no DNA da organização a questão de analisar eventos adversos, tomar medidas para que esse evento não ocorra mais, e discutir, analisar, ver, será que eu estou muito sensível, será que eu estou muito tão insensível para esse, e o aprendizado, e criar uma cultura de segurança e medir. É importante que a gente faça, de vez em quando, uma avaliação da nossa cultura de segurança, para a gente ter uma ideia de como anda se comportando e isso direcionar. Ou seja, nós precisamos medir e tomar decisões em cima dessas medições. Ótimo, doutor Branco. A Jarbita aqui coloca: parabeniza o senhor, e coloca, né, como sempre, o senhor abordando temas polêmicos de um modo leve e que nos faz pensar, né? Deixa para o senhor aí um abraço e a parabenização.
A Ana Cristina aqui faz uma colocação na relação eu vou complementar a colocação dela. O que o senhor achou dos acadêmicos que tiveram a formatura antecipada para atuar como profissionais na linha de frente, né? Aí eu vou incrementar isso, doutor Branco, em relação ao risco, né? A própria questão da qualidade, né? Se o senhor acha de uma forma positiva ou negativa. Se o senhor me permitir, eu vou dar minha opinião, né? Por favor. Eu acho que foi uma ação precipitada, né? Porque eu, como envolvido na área acadêmica, né, nós temos aí diversos níveis de aprendizado nas universidades. Então, eu tenho universidades que realmente têm uma preocupação maior, né, instituições de ensino que realmente têm uma preocupação maior com o aprendizado, com o desenvolvimento do aluno e etc. Então, eu vejo, até por relatos dos colegas da linha de frente, por todos aqui presentes que estão na linha de frente, a minha preocupação é muito grande com esses profissionais aí que saíram de uma forma antecipada, até mesmo com a parte psicológica de tudo isso. Hoje, as organizações estão passando com uma dificuldade muito grande de burnout, né, com seus funcionários, porque a pressão é muito grande, né, de uma solução rápida, de uma resposta rápida. Então, assim, nós tivemos aí, né, agora, eu acredito que um pouco menos, mas nós passamos aí por dificuldades muito grandes, né, de uma sobrecarga muito grande do profissional da linha de frente, né? Então, ele se viu ali numa situação onde nunca nós pudemos, acho que na história da humanidade, imaginar que um vírus ia trazer um impacto tão grande de uma forma tão rápida, né? Mostrou a nossa fragilidade em muitas coisas. Então, a minha preocupação, né, vou expor o meu pensamento, eu acho que esses alunos que foram, né, tiveram essa formatura antecipada, eu acho que houve uma precipitação. E eu questiono o preparo psicológico, né, deles para esse enfrentamento. Eu acho que isso nós podemos ter um índice maior de erros, né, e a qualidade eu questiono um pouco. Queria ouvir a opinião do senhor, doutor Branco. Uma coisa que aconteceu nessa pandemia foi que nós tivemos, por exemplo, na Inglaterra, nós tivemos um comprometimento de 20% da força de trabalho, e na Itália também. Então, eu, além de ter uma sobrecarga no sistema, eu tive muita gente contaminada. Eu precisava de profissionais de saúde. Muitas organizações colocaram esses profissionais de saúde sem experiência, mas sob supervisão. Ou seja, eu tinha uma enfermeira sênior comandando 5, 6 enfermeiras iniciais ou inexperientes, ou que acabaram de se formar. Eu fiz simulação, eu treinei. O que aconteceu no Brasil é que eu chamei muita gente e não treinei ninguém. Exatamente. Eu coloquei diretamente na linha de frente, sem nenhum preparo. Aí está errado. Então, a gente não teve esse cuidado que vem da qualidade. A simulação, o treinamento de forma adequada para me utilizar essa força de trabalho, porque eu tenho que substituí-la. Então, na verdade, você tem uma contaminação muito grande dos profissionais, principalmente na experiência iniciais na Itália e na Inglaterra, em que houve um contingente muito grande de profissionais de saúde contaminados. Então, mas eu preciso ter uma estratégia para absorver esse pessoal. Eu não foi como a gente fez aqui, chama todo mundo, antecipa a formatura e está todo mundo liberado como se fosse todo mundo treinado. E não é possível. Isso foi um grande erro. Mas isso foi assim. E a solução que há um consenso já quem tem expertise nesse assunto é que nós vamos criar uma força de trabalho igual ao Exército. Eu tenho um contingente de profissionais que eu posso convocá-los em momento de epidemia, eles estão sendo treinados
periodicamente, reciclados, tendo simulação para me ter essa força de trabalho que eu possa substituir 20% a 30% dessa força de trabalho, igual é o Exército. Então, isso é é uma linha de defesa que tem uma linha de raciocínio que está ganhando força. Mas, Leandro, é importante que a gente entenda que a Organização Mundial fez pelo menos 5 projetos colocando da possibilidade de uma pandemia dessa. Após 11 de setembro, o governo americano recebeu um informe de uma epidemia, possível uma epidemia ou uma catástrofe em que você precisasse de respirador, precisasse de uma força de abraço, e ninguém tomou providência. Todo mundo achou que nada acontecia. A pergunta que fica aqui essa noite é assim: nós aprendemos com os erros para a próxima epidemia? Essa é a grande questão do momento. Nós aprendemos com essa epidemia e estamos preparados para a próxima? Ou nós vamos esquecer tudo daqui 2 anos tal, e tudo volta ao normal até a próxima? E vou além, doutor, que infelizmente faz parte da raiz da nossa cultura. De aquilo lá, acabou, vira-se a página e como se nada tivesse acontecido. Eu quero só fazer um complemento do que o senhor falou, muito importante, que muito me entristece. Como o senhor falou, o treinamento é essencial. Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Não só essencial para o que nós estamos passando. O treinamento ele deve ser contínuo, sempre. E o que mais me deixa ainda triste é que algumas organizações de saúde dispensaram os profissionais sêniores, que eram salários um pouco mais altos, né, para contratar profissionais sem nenhuma experiência. Por que não manter o sênior para treinar os novos profissionais? Então, como eu disse, se nós não tivermos uma mudança da cultura organizacional, nós não estaremos, nós mais uma vez erraremos de novo, né? Porque me entristece muito aí colegas profissionais que tinham anos de experiência, uma bagagem profissional maravilhosa, sendo dispensados, justamente pelo fato do tempo de permanência na instituição. Então, eles seriam ótimos multiplicadores, né, das boas práticas, né? E aí, com isso, esses profissionais que estão se formando de uma forma antecipada, ou até mesmo aqueles que se formaram no tempo convencional, seriam preparados. E isso, mais uma vez, reforça a necessidade do setor de educação continuada. Não só ter um setor para se falar que tem, mas tem que ser um setor de alta efetividade, né? Então, tem que realmente a organização incorporar isso. Brilhante a explanação do senhor em relação a isso. Espero... cadê aqui? Ana Cristina, espero que realmente foi respondido e eu concordo com você. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Não pela capacidade dessas pessoas, mas sim pela preparação dessas pessoas. Aqui a Janete coloca, parabeniza o senhor, né, pela brilhante palestra. Ela gostaria de saber uma sugestão de melhoria para que um órgão de diretoria de saúde, que é responsável por várias unidades, possa realizar. Assim, o que o senhor observa, né, de uma forma da gestão, como a diretoria de saúde, né, de uma forma geral, poderia ter uma ação mais efetiva, doutor Branco? Deixa eu ver se na questão da pandemia, na questão da segurança. Eu acho que de uma forma geral, da pandemia até mesmo da segurança. Eu acho que o grande aprendizado desse momento foi que a gente não teve coordenação. Então, não teve uma coordenação nacional que se estabelecesse uma estratégia nacional para o combate à pandemia do Covid. E a questão da segurança é assim, nós somos ainda, digamos,
a gente recomenda, né? A lei brasileira da questão, recomendo que você tenha um núcleo de segurança, você determina e dá um prazo assim de não sei quantos anos para você montar o seu núcleo de segurança. Então, assim nós nunca vamos para frente, entendeu? Exatamente. Eu finjo que eu faço uma lei que todo mundo tem que cumprir, que ninguém cumpre. Então, nós precisamos, por isso que é super importante nesse momento que a gente botou uma luz, uma lente de aumento na saúde, que a gente possa definir um planejamento para a saúde nos próximos 20 anos. O que que nós vamos aceitar? Nós vamos dar ênfase à atenção primária? Vamos. Como? Entendeu? Qual é as nossas metas? A questão de como nós vamos tratar os pacientes oncológicos, como nós vamos tratar os eventos com erros no mundo. O evento com erro, os eventos adversos preveníveis, ele mata mais do que Covid de qualquer outra doença. É 5, 6 vezes mais. Então, isso é uma coisa que eu preciso olhar, assim, mas eu preciso de um planejamento, eu preciso que as pessoas sejam envolvidas, que eu consiga sensibilizar as altas direções. Eu tenho que começar em cima. Eu acho que um dos grandes equívocos da segurança do paciente foi começar lá embaixo, com a linha de frente. Eu tenho que começar com a alta direção, que ele se sensibilize, que ele se comova com aquela morte, com aquele evento adverso grave no seu hospital, que ele jogue luz, que o financeiro participe, que veja, faça estudo de caso para ver o impacto que tem isso, né? Eu acho que agora nós vamos ter uma revolução na questão da saúde. Eu sou um otimista, eu acho que a pandemia trouxe vários problemas do sistema de saúde como um todo, a questão do leito de UTI, a questão sanitária, a questão da cadeia de suprimento, a questão dos eventos adversos. Se a gente conseguir se organizar e começar a discutir, fazer um planejamento, eu acho que vai ter um grande ganho para a sociedade como um todo. Com certeza. Doutor Branco, gostaria muito de agradecer aqui a presença do senhor, a presença de todos aqui nessa noite. Eu acho que foi maravilhosa a explanação do senhor, aprendi muito. E como nós tivemos aqui, né, e podemos concluir, eu acho que, acima de tudo, temos que aprender com tudo isso. Então, o aprendizado com tudo que nós estamos passando para realmente estarmos preparados, né, para qualquer outra eventualidade, né? E, mais uma vez, eu reforço, como o senhor colocou, né, a segurança do paciente tem que ser priorizada, né, os eventos adversos. Então, que todo esse momento que nós estamos passando, exista aí uma grande reflexão e, acima de tudo, mudanças de atitudes, né? Não adianta estarmos só pensando e não termos atitudes. Eu acho que, como o senhor bem falou, né, a humildade de verificarmos os nossos erros e termos, né, a, o caráter, né, de mudarmos, né? Então, assim, temos aí a serenidade de mudarmos, né? Então, doutor Branco, eu gostaria muito de agradecer ao senhor e de todos os presentes aqui, da professora Eliana Moderno, que faz parte do nosso corpo docente, professora Vera Lúcia Bonato, aqui temos alguns alunos, doutor Mauro Palma, né? Temos, deixa eu ver, não sei se eu esquecer de alguns, me perdoem, né? O Alexandre Reis, um ex-aluno, o Rogério, um ex-aluno, um grande profissional, e todos os convidados. Então, queria muito agradecer a presença de todos. A ideia das nossas web palestras realmente tem essa finalidade de termos aqui uma discussão extremamente salutar, né? E, acima de tudo, que agregue um aprendizado. Queria deixar o doutor Branco aí para suas considerações finais. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom participar desses eventos. A gente está também aprendendo a falar pela telemedicina, né? Pelo Zoom, né? É claro que o Zoom é uma ferramenta excelente, assim, mas o dono
do Zoom foi um cara que aumentou sua fortuna em 7 bilhões de dólares com a pandemia. E eu sempre me pergunto, o que é que você faz com tanto dinheiro? Será que precisa ter 50% da fortuna do mundo, do dinheiro do mundo, tá com 8 pessoas? Eu acho que nós temos que pensar na desigualdade que existe hoje no mundo, nesse modelo econômico, e que ele tem que ser um pouco mais justo. E, assim, a lição daqui é que nós temos que aprender com os erros e que o que nós aprendemos aqui, nós vamos utilizar para a próxima epidemia. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Branco. Queria também deixar aqui o meu grande abraço ao IBSP pela parceria. Sempre que nós solicitamos alguma coisa, sempre muito generosos em participar com a gente. Doutor Branco, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui nessa noite, nesse nosso bate-papo. É o que eu falo, não é uma palestra, parece que é uma roda de amigos, né, conversando de uma forma bem gostosa, bem tranquila, né, que essa é a nossa finalidade. Infelizmente, o Paulo não pôde estar aqui, o Paulo Oliveira, mas deixou um abraço para o senhor. Outro para ele. Um abraço para todos aí. Doutor Branco, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos, desejar aí uma boa noite e, acima de tudo, né, prevenção, como o doutor Branco falou, né, lavar bem as mãos, não pode esquecer, né, usar o álcool gel, que isso não deveria ser reaprendido, já deveria vir da nossa cultura, né, a higiene, as boas práticas, acima de tudo. Então, desejo uma boa noite a todos. Doutor Branco, muito obrigado mais uma vez e que tenha aí uma ótima semana. Muito obrigado, doutor. Obrigado, boa noite. Boa noite.